E Olá. nesse clima, boa tarde, né mesmo, Boa Clarice? tarde, Marcelo. Boa tarde. Bom, é nesse clima, então, de festas de virada de ano, da virada de ano 2015 para 2016, na companhia da Clarissa Lima, que a gente vai começando o primeiro canal aberto deste ano, 2016. E as imagens que vocês acabaram de ver aí foram feitas de um minutos pela Freeway, no pedágio de Gravataí, em direção a Porto Alegre. Um novo ano que começa cheio de expectativas. Muito estudo, muito trabalho, que comece bem, né? Para quem desembarcou hoje na rodoviária da capital, o desejo é de começar 2016 com o pé direito. Expectativas que esteja tudo bem, tudo com saúde, Começar com o pé direito. com o pé direito. Das 60 mil pessoas que viajaram pelo terminal antes do fim do ano, 20 mil devem retornar a Porto Alegre ao longo desta segunda-feira. Desde as primeiras horas, já teve um movimento bastante forte e durante o dia nós teremos um movimento também em determinados horários de grande pico. Na Freeway, o movimento também é grande. No sentido litoral capital, o fluxo mais intenso é nos trechos de Osório e Gravataí. A boa notícia é que este ano foi registrada uma redução de 25% no número de mortes no trânsito em comparação ao mesmo período de 2015. Foram 13 mortes nas estradas gaúchas, 5 em vias federais. Infelizmente, tivemos alguns acidentes graves. Em 2 acidentes, 5 pessoas morreram. Ou seja, em 5 dias, somente 2 acidentes com morte. Um motociclista perdeu o controle do carro e outros motoristas dormiram ao volante. E para quem planeja voltar a Porto Alegre hoje, o horário mais indicado é a partir das 3 horas da tarde. Mas muito mais importante que isso é pegar a estrada com atenção e depois de uma boa noite de sono. Neste ano, o uso do simulador de direção veicular nas autoescolas passa a ser obrigatório. Das 25 horas de aula prática, 5 terão que ser feitas com equipamento. E sobre esse período, 60 minutos precisam ocorrer em horário noturno. Muitos empresários do setor protestaram devido aos custos para a implantação, mas segundo o Conselho Nacional de Trânsito, os estados consideraram essencial a utilização do instrumento. No simulador, os alunos têm reproduzidas situações como ultrapassagem e manobra em marcha ré. O CONTRAN pretende ampliar a utilização obrigatória do equipamento. Em uma segunda etapa, quem for dirigir carros comerciais, caminhões, ônibus e motos terá que realizar a preparação com o aparelho. A partir de hoje, a RS 115 estará bloqueada entre a Praça de Pedágio de Três Coroas e Gramado. Durante o período de interrupção da rodovia, o acesso à serra deve ser feito pela BR 116 e a RS 020. O bloqueio acontece porque a empresa gaúcha de rodovias vai realizar obras no trecho entre os quilômetros 27 e 29, que foi rompido com as chuvas de outubro do ano passado. O bloqueio poderá se estender por até 4 meses. Verão, época aí que muitas pessoas aproveitam para viajar nas férias. E nesse período, muita gente viaja com seus bichinhos de estimação. Mas qual é a forma correta e mais segura para transportá-los? É o que a gente confere na reportagem da TV Caxias. É acostumada a viajar com os donos, Alessandra e Guilherme. A primeira viagem foi aos 6 meses e na mais longa percorreu 1.200 quilômetros de carro. Sempre em segurança. E a gente usou primeiramente a caixa, porque é o que a gente conhece até então, o que a mídia mais demonstra para nós. Aí no que a gente usou a caixa, a gente viu que podia ocasionar um certo estresse para ela, devido ao tamanho dela e ela não conseguia se mover direito. Então a gente procurou nas pets e a gente encontrou o cinto. O que muita gente não sabe é que, por lei, os pets não precisam estar obrigatoriamente presos a algum ponto do carro. Eles podem, inclusive, andar soltos. No entanto, para garantir a segurança de todos que estão no veículo, um cinto ou até mesmo uma guia tradicional podem ser melhores amigos para os nossos bichinhos.
Então, as infrações que mais comumente ocorrem é esse animal está sendo transportado nas partes externas do veículo, é a história do cachorrinho que está pela janela, olhando mais para o trânsito do que o próprio motorista, ou então está sendo transportado no colo do motorista ou aos pés do motorista. Isso sim é uma infração de trânsito. Se esse cãozinho, se esse animalzinho, se esse pet estiver sendo transportado por um passageiro do veículo e o condutor estiver atento ao trânsito, não existe infração de trânsito cometida. A infração por transportar animais com o corpo para fora do veículo é considerada grave e resulta em 5 pontos na carteira de habilitação do motorista, além de uma multa de R$ 127. Já o condutor que levar o bichinho entre ele e a direção, entre ele e a janela ou nos seus pés, perde 4 pontos e é multado em R$ 85. Para evitar qualquer transtorno, a Alessandra sempre prende a Mel pelo cinto próprio para cães. A gente prepara tudo, coloca ela dentro do carro, ela senta normal, assim, super tranquila, engata o cinto e pronto, ela vai sem maiores problemas. Dessa forma, os donos garantem que pelo menos a parte deles é feita e assim voltam todos em segurança para casa. Em Porto Alegre, o dia vai ser quente com máxima de 30 graus. O sol vai predominar apenas com pouca variação de nuvens. Em Novo Hamburgo, sol com algumas nuvens e temperatura na casa dos 30 graus. Em Tramandaí, a previsão é de tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima chega aos 30 graus. Termina hoje o prazo para a quitação do IPVA de 2016, com desconto máximo de até 29%. Depois desta segunda-feira, o imposto vai ser calculado com base no novo valor da unidade padrão fiscal, o que indica uma correção de 10,7%. O desconto pode chegar a 15% para quem não foi multado nos últimos 3 anos. Se o período sem multa foi 2 anos, serão 5 pontos percentuais a menos, chegando a 5% para quem ficou somente 12 meses sem sofrer sanção. O Estado espera arrecadar com o tributo mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Metade dos recursos vai para municípios. A partir de amanhã estará mais caro andar de táxi aqui na capital. O reajuste, que será de 7,82%, foi confirmado pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Com o aumento, o quilômetro rodado passa de R$ 2,33 para R$ 2,51 na bandeira 1 e de R$ 3,03 para R$ 3,27 na bandeira 2. A justificativa para o ajuste de preços foi o aumento dos combustíveis nos últimos meses. As tabelas com os novos valores serão entregues aos taxistas a partir da 0h desta terça-feira. Cada veículo receberá 2 tabelas, sendo a maior fixada no vidro lateral do veículo e visível para o usuário. A outra será de uso do motorista. Estão em vigor as novas alíquotas do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS. O governo conta com elas para combater a crise financeira do Estado. Os consumidores preparam o bolso para pagar mais por alguns produtos. E, segundo economistas, será necessário algum planejamento aí para poupar. 1 litro de gasolina, R$ 3,90. Há exatamente um ano, era R$ 1 a menos. Nem o gerente comemora. As vendas devem cair 10%. Horrível para nós. Não tem como o pessoal que ganha um salário pequeno botar gasolina praticamente a $1, né? Enquanto que fora do país a gasolina é muito mais barata em outros lugares, porque o barril de petróleo está lá embaixo. O contador não teve coragem de calcular quanto vai gastar a mais com o aumento. Eu, como uso o carro todo dia para trabalhar, né, vai fazer bastante diferença. A alíquota básica do ICMS passou de 17% para 18%. O imposto cobrado sobre a gasolina e o álcool, energia elétrica e telefonia fixa e móvel subiu de 25% para 30%. Sobre a cerveja, cigarros e cosméticos, de 25% para 27%. O ICMS sobre refrigerantes passou de 18% para 20% e da TV por assinatura de 12% para 14%.
Mesmo não afetando óleo diesel e gás de cozinha, este economista afirma que o aumento deve atingir a mesa do trabalhador, porque o transporte dos alimentos é feito com a gasolina. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre se alimenta da Ceasa, tem esse transporte e isso vai ter repercussão no preço. Porto Alegre, que era uma das cidades da maior cesta, provavelmente vai continuar no ano de 2016, porque efetivamente isso aí repercute no preço da cesta da alimentação básica. Com um aumento nas alíquotas, o Estado deve arrecadar 1 bilhão e 900 milhões de reais a mais este ano. Já as prefeituras, 760 milhões. Como todo o imposto, o ICMS pode ser usado para investimentos e para o pagamento de pessoal. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda não garante o fim do parcelamento dos salários dos servidores. A determinação do governador é buscar manter o salário em dia. Agora, não dá para dar uma garantia, até porque a própria crise do país ela ainda não está demonstrando uma reversão, né? Nós continuamos com uma dificuldade econômica muito grande. O nosso principal imposto, que é o ICMS, ele não vem tendo o comportamento que nós gostaríamos, até em função dessa crise. Enfim, não tem como garantir o salário em dia, apesar de todo o esforço que o governo do estado fará para tanto. Cerca de 210 milhões de reais vindos do aumento devem ir para um fundo de combate às desigualdades sociais. Segundo a Secretaria da Fazenda, em 2015, a arrecadação de ICMS cresceu 5% em relação a 2014. Ao consumidor, resta economizar. Não é para se assustar, mas é importante o monitoramento. Verificar o que foi gasto nesses itens no mês passado, em dezembro, verificar que agora, em janeiro, esses mesmos itens, mantendo o mesmo consumo, vão sofrer um acréscimo. E daí é necessário o ajuste, fazendo uma redução do consumo. A Receita Estadual conseguiu recuperar mais de 1,5 bilhão de reais em impostos devidos pelos contribuintes gaúchos. É o melhor resultado desde 2010. Mesmo com a recuperação do dinheiro, a dívida ativa do Estado é estimada em 7 bilhões de reais. Ações como estas da Receita Estadual e cobranças judiciais ajudaram o Estado a recuperar 1 bilhão 530 milhões de reais durante 2015, valor que já está nos cofres públicos. São 290 milhões de reais a mais do que em 2014. Parte do valor recuperado se deve ao Refaz, programa de refinanciamento que garante descontos nas multas e juros devidos pelos empresários. O subsecretário da Receita Estadual afirma que o bom resultado se deve a ações para agilizar a cobrança. Ligar para os contribuintes, de fazer visita aos contribuintes, de apertar a cobrança dos contumazes, que são aqueles que declaram e não pagam, os inadimplentes. Enfim, foi feito todo um esforço, toda uma mobilização das equipes da Receita Estadual para chegar nesse resultado interessante, né? Superior aos dos exercícios anteriores, de cerca de 1,5 bilhão de reais cobrados. Isso é ingresso no caixa, né? Isso é valor que efetivamente ingressou e que foi colocado à disposição do governo do estado para cumprir com as suas obrigações. Em Caxias do Sul, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. A temperatura será em torno dos 26 graus. Em Passo Fundo, sol com muitas nuvens durante o dia e máxima de 28 graus. Ijuí, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Faz 29 graus. Veja daqui a pouco, o comércio se adapta para aproveitar os períodos sazonais de vendas. E em instantes, na primeira reportagem da série sobre retrospectiva 2015, as enchentes que ainda afetam o estado. Vamos, deixa eu pegar um. Chimney tops, rooftops, higher than treetops. I stood there
Em Uruguaiana, sol com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. A temperatura pode chegar aos 30 graus. No município de São Borja, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, faz 30 graus. Em Alegrete, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, também faz 30 graus. O nível dos rios baixou, mas o número de afetados por enchentes no estado aumentou neste final de semana. No domingo, a Defesa Civil apontou 2.841 famílias atingidas, 70 a mais do que no levantamento divulgado. Entre o meio-dia de sábado e de domingo, o rio Uruguai baixou 21 centímetros na região de Uruguaiana. Com isso, houve redução no número de famílias que estavam fora de casa. Ao todo, são 1.522, 1.370 na casa de parentes ou de amigos e 152 em abrigos públicos. O rio Uruguai segue 2,84 metros acima do nível de alerta, que é de 8 metros. O nível normal da cidade é de 5 metros. 2016 já começou com esses problemas aí de cheias e 2015 foi um ano marcado por enchentes históricas. O fenômeno El Niño agiu no Rio Grande do Sul ao longo de todo o ano. Mais de 100 municípios em todas as regiões gaúchas decretaram situação de emergência. E a equipe da TVE e das emissoras parceiras acompanharam o drama dos desabrigados. A partir de hoje, você acompanha a retrospectiva de fatos que aconteceram no estado durante o ano passado. Me deitei nesse sofá com meus bichos, me agarrei neles e aqui eu fiquei até parar a chuva um pouco. A minha casa está 90% inundada. Uma série de fenômenos meteorológicos extremos atingiu mais de 100 cidades gaúchas. O lugar com o maior volume de chuvas em todo o mundo entre terça e quinta-feira foi o Rio Grande do Sul. Os dados são de um satélite da NASA. Santa Maria foi a cidade com a maior precipitação do planeta, 231 milímetros. Com as intensas chuvas, o Rio Pardinho saiu do leito e os cerca de 60 moradores com casas na várzea do Camargo foram atingidos. Quase 50 mil pessoas foram afetadas. As chuvas atingiram 132 municípios gaúchos. Essa daqui é a rua Anita Garibaldi, um dos pontos mais críticos de alagamento do bairro Americana, em Alvorada. Em alguns trechos da via, o nível da água chega a quase 2 metros de altura. Este casal teve a residência invadida pela água e perdeu quase tudo. A gente só tem caco, a gente tem cama que a gente ganhou, a gente só tem caco dentro de casa, de tudo novo que a gente comprou, tudo. A cheia do Arroio Barnabé atingiu 8 bairros e cerca de 1.500 casas. A estratégia da Defesa Civil é enviar algumas retroescavadeiras para o local, que vão dar suporte aos botes no caso deles não vencerem a força da correnteza. Os alagamentos atingiram as principais bacias que abastecem o Guaíba. Quem mora nesta área, no bairro Niterói, está vivendo um pesadelo. A água aqui na rua até que diminuiu um pouco. Mesmo assim, as pessoas estão com muita dificuldade para passar. E para piorar a situação, os moradores estão sem energia elétrica, sem água encanada e o comércio está praticamente fechado. A chuva não consegue drenar através do Lago Guaíba em direção à Lagoa dos Passos, também represando a água. O solo está encharcado. O lençol freático também está cheio, os rios já estão se transbordando, né? Então toda essa situação faz com que qualquer chuva que venha acontecer, ou qualquer evento acontecer, traga mais consequências de uma situação que não normal, vamos dizer assim. Essa é a maior enchente da história do município, emancipado em 1988. Mas moradores mais antigos dizem que dessa vez a água subiu mais do que na grande enchente de 1967. Em Porto Alegre, foi a enchente de 1941 que acendeu o alerta de proteção da capital. Um sistema de comportas foi posto novamente em funcionamento. Acompanhar o nível do Guaíba se tornou tarefa a cada hora nas últimas semanas. Isso depois que as águas atingiram a marca histórica de 2,94 metros, só perdendo para a enchente de 1941. As comportas do contestado Muro da Mauá foram fechadas e sacos de areia ajudaram a conter as águas que migraram para a avenida.
Parte dos desalojados foi levada para o ginásio Tesourinha, onde também estão chegando doações e solidariedade. Que a gente tem várias crianças na família, trouxemos roupa de criança. Eu vim, além de ver o que precisa, ver se precisavam de alguma coisa de mão de obra, né? Se precisar, a senhora ajuda? Se precisar, eu ajudo. A ajuda humanitária indispensável para a retomada da rotina foi aliada do poder público na busca de alternativas para diminuir o drama dos desabrigados. Só o custo para a reconstrução das rodovias estaduais destruídas pela chuva deve ser de pelo menos 10 milhões de reais. O governador do estado mostrou preocupação com as lavouras de trigo, soja e fumo, mas disse que a prioridade são as famílias. A primeira coisa que fica claro aqui é cuidar das pessoas, da vida das famílias, com muita humildade, pedir a solidariedade, a ajuda de todo mundo. Cerca de 60 municípios encontram-se em situação de emergência em virtude dos estragos causados pelo mau tempo. As prefeituras dessas cidades vão receber materiais de construção, kits de higiene e alimentos para atenderem os atingidos pelas chuvas. Circulam normalmente esta manhã as 4 linhas de ônibus que atendem a Vila Cruzeiro em Porto Alegre. 3 delas tiveram um itinerário alterado ontem para impedir atos de vandalismo e a orfanotrófio deixou de operar. As mudanças ocorreram depois que uma ação policial na região resultou na morte de um adolescente. A recente queima de ônibus e lotações no mês de dezembro acendeu o alerta para retaliações desse tipo. A Brigada Militar abriu um inquérito para apurar como foi a abordagem dos policiais. Já a expectativa da IPTC, que controla o trânsito na capital, é de que não haja mais alterações na rota dos coletivos. Dependendo da época do ano, as vendas de alguns produtos e a procura por determinados serviços variam bastante. Para evitar o prejuízo, o jeito é se adaptar. Alguns empresários de Cachoeira do Sul adotam algumas estratégias para lidarem com a sazonalidade. As vendas de alguns produtos podem variar de acordo com as datas comemorativas, condições climáticas ou com a mudança de moda. A sócia proprietária da loja investiu em novas mercadorias. Ela aposta principalmente em produtos clássicos e mais tradicionais, que nunca saem de moda. Janeiro e fevereiro são os meses de queda nas vendas. Nesse período, as mercadorias ficam com preço especial. A gente faz algumas promoções, né, bem específicas, assim, tipo a gente faz a Semana da Almofada, que tem um desconto diferenciado naquelas almofadas, mas liquidação a gente não faz. O consultor explica que é comum várias empresas registrarem queda no faturamento em alguns momentos do ano. Não existe empresa que tenha durante os 12 meses do ano faturamento cheio, ou seja, tem períodos que o faturamento vai cair. O que ocorre muito é que a própria empresa, o próprio empresário, ele acaba caindo na mesmice. Ah, isso aqui sempre nesse período cai. E o que ele faz? Ele acaba parando e pensando uma maneira de se retrair. E ele não se fraga que, a partir do momento que ele cai nisso aí, o tempo que ele perde para pensar em se retrair, para enfrentar essa sazonalidade, é o mesmo tempo que ele perde para pensar, planejar uma maneira de sair da sazonalidade. Edson enfrenta o mesmo problema. A queda mais significativa registrada durante os 22 anos de trabalho com a academia é sempre nos meses de janeiro e fevereiro. Sempre durante o verão, as pessoas tendem a ir para a praia, sair um pouco da cidade, né? A gente procura criar um ambiente mais agradável, né? Então, ser uma sala climatizada, fazer treinos mais rápidos, né? Tipo circuit training, que é 45 minutos. No meio do inverno também, a gente faz as pessoas difícil de sair também, é um mês complicado, às vezes quando é muito frio. Então as pessoas não estão muito com vontade de ficar muito tempo presas. Só que a saudade do verão, né? Tem que estar na rua, né? Então a gente faz um trabalho mais rápido, tenta fazer mais um circuito. O consultor alerta sobre o momento certo de fazer uma campanha para evitar a retração de clientes. Exatamente naquele momento em que a venda vai começar a cair. Por exemplo, assim, se eu tenho
programado e estou sabendo que em fevereiro minha venda começa a cair, eu já tenho que começar a trabalhar ela lá no final de dezembro, depois das festas ou o que for, entrar o janeiro batendo para que o fevereiro aconteça. Eu não posso pensar que se minha venda vai cair em fevereiro eu vou começar a campanha. Ela não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque o cliente tem que assimilar, tem que fazer isso. Então, ele tem que entrar no mínimo com uns 2 meses, digamos assim, em média, 1 mês e meio, 2 meses, de antecedência e fazer o estudo do que ele realmente precisa para isso, né? Aí eu consigo mudar a situação. Santa Cruz do Sul terá sol com muitas nuvens durante o dia e temperaturas máximas de 29 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol, faz 29 graus. Cachoeira do Sul terá predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A máxima é de 31 graus. Veja a seguir como a prática do Tai Chi Chuan pode proporcionar equilíbrio e combater o estresse. E também, artista plástico reproduz em esculturas lembranças e vivências da infância no campo. Vamos continuar falando de esporte aqui no canal aberto com Farid Gervano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do canal aberto. Um bom 2016 a todos. E se 2015 a TVE já trouxe muito esporte, 2016 se prepare, porque teremos mais esporte ainda na nossa TVE. Pois iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Juventude venceu a Chapecoense por 1-0. O Grêmio empatou com a Desportiva Ferroviária por 2-2. E o Inter foi o melhor dos gaúchos, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 6-0. Pela segunda rodada, o Ju joga hoje com o Tanabi, a partir das 2 da tarde. O Inter enfrenta o Serrano da Bahia às 9 da noite, mas antes, às 7 da noite, o Grêmio joga e busca a sua reabilitação, ou busca a sua primeira vitória, diante do Santos do Amapá. E uma boa notícia para quem gosta de futebol. A TVE transmite a partir do dia 16 de janeiro o EFIPAN, a 36ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, vai ser disputada em Alegrete, com jogos até o dia 31. Uma grande atração, com certeza, já que pelo estádio do Flamengo, lá do Alegrete, já passaram jovens promessas que depois se tornaram estrelas do futebol mundial. E no canal aberto, seguimos falando das categorias de base. No canal aberto, vamos conversar com João Miguel Durgante, presidente do Cruzeiro e organizador da Copa Santiago de Futebol Juvenil. João Miguel, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE. Boa tarde, Farid. É um prazer enorme estar aqui com você, que é um jornalista desportivo reconhecido no nosso país. Para nós é um orgulho muito grande vir aqui para fazer fundamentalmente 2 coisas. Em primeiro lugar, divulgar a Copa Santiago para todos os telespectadores da TVE, que conhecem muito bem, principalmente os desportistas, né? Conhecem o nosso evento, é um evento reconhecido na América do Sul. Nós, há 27 a 28 anos, realizamos ininterruptamente esse evento e tem uma procura muito grande por clubes, não só brasileiros, como internacionais, principalmente aqui da América. Eu estava vendo, desculpa te interromper, não queria te interromper, mas já interrompi, João Miguel, que nós vamos ter clubes muito importantes. Tem clube boliviano que está chegando hoje, lá de Santa Cruz de la Sierra,
Quem mais participa? Lembra assim? O 3 de Fevereiro do Paraguai, que é um clube o time que do Rivarola? Exatamente, o Rivarola. É um time que está crescendo muito no cenário desportivo paraguaio. Porque está cuidando das categorias de base. Exatamente. E a nossa preocupação é muito grande nesse aspecto, porque nós convidamos os clubes, exatamente aqueles clubes que têm uma preocupação grande na formação dos seus atletas. Estamos com a imagem de Santiago, que aliás está de aniversário hoje, né? Exatamente. O município está de aniversário. Hoje estamos fazendo mais um aninho lá. E lá Começa... é feriado, né? Feriado. Eu aproveitei para vir aqui para fazer essa divulgação. João, começa o campeonato dia na sexta. Sexta-feira, dia 8, abertura com 2 jogos, né? O Avaí joga com o Internacional e o Grêmio joga com a Ponte Preta. E é o Sub-17, né, Sub-17. Nós temos 9 clubes da primeira divisão do futebol sul-americano. Que maravilha. Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta, esses são do estado de São Paulo. Sim. Chapecoense, Avaí, Criciúma de Santa Catarina, Grêmio Internacional e Cruzeiro do Rio Grande do Sul, 3 de Fevereiro do Paraguai e Santa Cruz de la Sierra da Bolívia, além do Gama do Distrito Federal. Que maravilha. Quem já passou por lá, que hoje é estrela no mundo? Puxa, olha, começou... Estava me contando há pouco, João. Começou com o Darley, né? O Darley. O Darley foi na primeira Copa lá, não foi campeão, foi vice-campeão. Ele e o Carlos Miguel. Mas de lá já saiu para o time principal do Grêmio, Exatamente. Né? E depois passou tantos grandes jogadores. Davi Luiz, não me falha a memória. Ultimamente o Hulk, Davi Luiz, mas passou... O Hulk passou por lá? Passou o Ronaldinho, passou o Nilmar, Sim. o Wagner Love. Wagner Love. E outros grandes jogadores aqui do Rio Grande do Sul, então quantos, né? E a cidade está respirando a competição. Com certeza, né? É o maior evento do futebol de Santiago, né, e da região, e nós convidamos todo mundo para que esteja em Santiago de 8 a 23 de janeiro, e aquelas pessoas que não puderem estar lá são nossos convidados para assistir os jogos em tempo real através da TV Copa, pelo site do clube, que é www.copasantiago.com.br www.copasantiago.com.br No fim, www.copasantiago.com.br Vai assistir em tempo real. Vai assistir em tempo real, todos os dias, no mínimo um jogo. Então, quem quer assistir e ver o horário, é só clicar e entra ali, vai ver o horário dos jogos. E a TVE vai, durante a semana, durante o canal aberto, e no sábado, no TVE Esporte, divulgar os resultados, mostrar os gols, mostrar quem vem se destacando, os artilheiros, gols mais bonitos, jogadas que impressionam, o público chegando. Beleza, é isso aí mesmo que a gente quer. E vamos ter assim, a gente fica muito orgulhoso porque Santiago, nós sempre temos o estádio com afluência de público. Sim. O que a gente vê nas categorias de base, que são grandes jogos, mas não tem muita gente assistindo, né? Ao contrário de Santiago. Sempre Santiago, lotado, né? Sempre lotado. E quando é Grenal, nós temos lá a torcida do Grêmio do Internacional, há 28 anos, irmanados, torcendo juntos, sem brigas. Lá começou a torcida mista. João Miguel Durgante, presidente do Cruzeiro e organizador da Copa Santiago de Futebol Juvenil, muito obrigado pela participação. 500 quilômetros de Santiago a Porto Alegre, nos honra muito ter vindo aqui prestigiar o nosso canal aberto. Conte conosco e sucesso. É redundante desejar sucesso a uma Copa que todos os anos é destaque nacional. Grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado pela essa oportunidade. Viajar 500 quilômetros para vir aqui é sempre uma alegria muito grande, né? E não nos cansa nem um pouco quando é para divulgar a Copa Santiago. Isso aí, a TV é com muita programação esportiva também para você que nos honra e nos brinda com a sua audiência. Em Bagé, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, temperatura de 30 graus. Em Pelotas, a previsão é de sol com muitas nuvens à tarde, faz 28 graus. Mesma condição do tempo em Rio Grande, no litoral sul. Os termômetros também podem alcançar os 28 graus. Quem gosta, trabalha ou entende um pouquinho de arte, sabe que esse é um ofício e um dom sem limites.
Vamos conhecer agora um artista autodidata de 78 anos de idade que usa suas lembranças de infância e vivências de lidas no campo como inspiração para produzir esculturas. Quem nos mostra essa história é a reportagem da TV Cachoeira. As fotos registram cenários e momentos de lazer e trabalho no campo. Local onde o seu João nasceu e cresceu, assistindo e vivenciando as lidas do campo. Momentos acumulados em 78 anos de vida que ele guarda na memória e externa em forma de esculturas de cerâmica. Tenho muito prazer de fazer os trabalhos. E é uma terapia. É uma terapia. Isso lhe acompanha desde a infância, né? Desde a infância. Desde a infância que me acompanha. Comecei a fazer e gosto muito de fazer. Lembro do tempo de Jorge. É um resgate para o senhor? Que morava na fazenda. E ele se inclui nessas lembranças. Quando retrata em uma escultura o jovem João Inácio usando o bigode, então, tocando uma gaita de 8 baixos. Tudo vem da memória. Penso naquilo que quero fazer e acabo fazendo. Seu João conta que foi criado na fazenda dos avós, no interior de Cachoeira do Sul, e que aos 12 anos de idade começou a esculpir em cera de abelha. Com o passar do tempo, descobriu argila e não parou mais. Desenvolveu sua própria técnica de trabalho. Nunca fez curso. As situações que ele retrata eram rotinas da fazenda e também lendas ou personagens relacionados com a cultura gaúcha, como a lenda do Boitatá e o índio Cepete Araju. Mas de todos os trabalhos, ele tem sentimento especial por uma coruja. Aquilo é uma relíquia. Aquilo, como eu lhe falei, né? Eu presenteei para minha mãe e continuo conservando ela. Faz muito tempo? Quanto tempo o senhor fez essa coruja? Já faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos. Foi um presente especial? Especial. Ele nunca vendeu seus trabalhos. E mesmo trabalhando com argila há tanto tempo, não possui um forno para secagem das peças. E por isso já perdeu muitas peças e seguidamente precisa restaurar outras. Ele não se importa, é uma opção. Garante que tudo o que produz é só para consumo próprio e pelo puro prazer de pensar, produzir a peça e poder voltar no tempo admirando-a quantas vezes tiver vontade. Fico meio apaixonado por meus trabalhos e não gosto de me desfazer. Orgulhoso, ríspido e sem pudor de representar em seus quadros a rudeza da sociedade italiana do século XVI. Essa era a personalidade de Caravaggio, o pintor considerado por muitos o primeiro grande representante do estilo barroco, pois a história de Caravaggio foi contada com ilustrações em quadrinhos por outro artista italiano chamado Milo Manara. E quem nos conta sobre esse livro é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Boa tarde, Lena. Boa tarde a todos. Pois é, nesse meu primeiro comentário, então, de 2016, eu vou dar essa dica um pouco diferente, que é esse livro aqui. E é diferente porque trata de 2 artistas, né? Um da Idade Média e outro contemporâneo. Um livro trazendo, então, a biografia em quadrinhos, como tu já disseste, do Michelangelo Caravaggio, um dos maiores pintores da história, que viveu entre os séculos 16 e 17. A história contada por Milo Manara, ilustrador contemporâneo consagrado, ambos italianos, ambos magistrais nas suas formas de expressão. Nas imagens que vocês vão ver aí a seguir, eu fiz uma seleção de algumas pinturas conhecidas, como a Medusa, Menino com a Cesta de Frutas, o Jovem Baco, entre outras obras do Caravaggio, que é considerado o primeiro pintor barroco. As imagens ainda mostram detalhes internos do livro, onde algumas dessas pinturas são então retratadas e que também levam o nome de uma obra do Caravaggio, A Morte da Virgem, uma obra realista que causou muito escândalo na época, porque o artista usou uma modelo para a mãe de Jesus, que era uma prostituta conhecida na cidade. Aliás, era
essa uma das características do trabalho do Caravaggio. Ao invés de pessoas nobres e diáfanas, como era comum na época, ele usava modelos para personagens bíblicas de gente comum, gente do povo, geralmente mendigos, meninos de rua, prostitutas que faziam parte do mundo devasso e violento em que ele vivia. As polêmicas que envolveram Caravaggio e a genialidade dele foram então a inspiração para o Milo Manara. Manara é um profundo conhecedor da história da arte e por isso pôde retratar com fidelidade o momento em que viveu o Caravaggio na pós-renascença, um período obscuro onde muitos dogmas religiosos eram questionados e esse questionamento muitas vezes levava as pessoas à morte, com punições como a fogueira, por exemplo. Talvez por isso Caravaggio gostasse de pintar à noite, na penumbra, explorando ao máximo o chiaro escuro. É um estilo que é chamado de tenebrismo. Bem, o livro está aqui, então, é Caravaggio, A Morte da Virgem, do Milo Manara, da editora Vêneta, que está à venda nas boas livrarias. É um livro belíssimo que retrata a vida na Itália nos tempos do Caravaggio, mostrando, inclusive, como eram os ateliês dos grandes artistas. É uma sugestão que fica aí para as férias, juntando diversão e cultura. Morreu no primeiro dia do ano o ator gaúcho João Dimer. Ele tinha 56 anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Dimer participou de filmes, telenovelas e também dirigiu peças de teatro. João Dimer nasceu em Montenegro em 1954. Formou-se em artes cênicas na URGS e começou a atuar já na década de 80 em apresentações como Esperando Godot e A Cantora Careca. Nessa época, também dirigiu as peças de teatro A Morte Bate à Sua Porta e Cenas de um Casamento. Nos anos 90, passou a atuar em filmes como O Corpo de Flávia e A Terra Prometida e atuou nas conhecidas novelas Pantanal, da TV Manchete e Laços de Família, da TV Globo. Na próxima quinta-feira, a Catedral de Montenegro realiza a missa do 7º dia de falecimento do ator. Quando se pensa em arte marcial, logo nos vem à cabeça aí movimentos rápidos e lutas técnicas, beneficiando somente o físico. Diferente das demais artes, existe o Tai Chi Chuan, que trabalha primeiro o interior e a mente, para depois ajustar os movimentos do corpo. Detalhes na reportagem da TV Fevale. O Tai Chi Chuan nasceu na China fora de mosteiros, diferente da maioria das artes marciais chinesas. Por este motivo, possui vários estilos, influenciado pelas famílias que o praticavam. Os criadores dessa arte basearam seus movimentos na observação da natureza e no estudo da interação dos diversos elementos naturais. Gabriel conta o significado da palavra e a sua relação cósmica. O Tai Chi, ele dentro da parte chinesa, ele tem, na verdade, são duas palavras, né, o Tai e o Chi, que significa energia suprema. Você também pode encontrar a ideia de movimento supremo, que a ideia é justamente fazer uma ligação dentro da parte interna com a parte externa do universo onde nós vivemos, né? Enquanto a grande maioria das artes marciais trabalha a parte externa do corpo, o Tai Chi trabalha de dentro para fora, com grandes benefícios para a mente daqueles que praticam essa arte marcial. Atualmente, o Tai Chi Chuan é praticado no mundo todo, com maior apreciação pelo Ocidente por sua relação com a meditação e por promover a saúde. Nós temos em nosso interior grande carga de energia, que atua em conjunto com as forças naturais por fazermos parte da natureza. Nesse sentido, a arte vem para promover a interação nossa com o universo, de dentro para fora. Quem pratica alcança tranquilidade, como é o caso de Janete, que se encontrou praticando o Tai Chi. Bom, eu era muito agitada, tensa, e com o Tai Chi eu estou me encontrando, estou me achando dentro de mim mesma. É uma técnica muito introspectiva, a gente acha as próprias dificuldades e vai trabalhando elas. E para mim está sendo muito bom. Eu não vivo mais sem o Tai Chi, com certeza. Com a corrida do dia a dia, muitas vezes não damos uma pausa para cuidar de nós mesmos e relaxar, aliviando a tensão acumulada. Praticar Tai Chi Chuan traz esses freios à rotina e faz parar e dar atenção ao bem-estar e à saúde. Meditações que trabalhamos dentro do Tai Chi, elas trabalham justamente para você limpar sua mente e conseguir focar em coisas positivas, coisas que você quer alcançar. E que se você não para prestar atenção nessas questões, você acaba, às vezes, dando problemas na sua vida, com o seu corpo, com a sua saúde. O Tai Chi, a parte energética dele, trabalha muito com a questão da saúde, né? Se nós não temos energia, nós não temos saúde, né?
E no Canal Aberto desta terça-feira, o comércio se prepara com promoções neste início de ano. E na série sobre a retrospectiva de 2015, projetos do governo para o ajuste fiscal e as polêmicas da Assembleia Legislativa que marcaram o ano passado. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.